Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Aleluia! A Bíblia nos diz que o Senhor repreende aquele a quem o ama. Que o Senhor, se o Senhor nos exorta hoje, é porque Ele quer nos prevenir de algo que irá acontecer amanhã. Eu te convido agora, vamos falar com esse Deus que zela tanto para o nosso bem-estar, para nós que somos seres humanos, falhos e simples pecadores, mas temos um Deus que a todo momento está enviando profetas para estar nos lembrando, está nos exortando. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, aleluia, Criador dos céus e da terra, Pai. É maravilhoso ouvir, Pai, que o Senhor repreende a quem o Senhor ama, Pai. Aleluia, obrigado, Pai, por nos amar incondicionalmente. Obrigado por nos amar ilimitadamente, Pai. Nós que somos limitados, Pai, aleluia, servimos um Deus que nos ama tanto, Pai. Obrigado por nos exortar, por nos advertir. Obrigado, ó Pai, por estar sempre por perto, Pai, por sempre segurar a nossa mão enquanto tentamos caminhar sobre as águas e caímos. Ó Senhor, que prevaleça sempre a sua vontade em nossa vida, que prevaleça sempre o teu querer, Pai, pois eu sei que o Senhor trabalha em todos os momentos e o Senhor nunca descansa, Pai, pois eu sei, Pai, que assim como o Senhor se faz presente aqui comigo, o Senhor se faz presente com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, ó Pai, que sempre seja feita a sua vontade em nossa vida, que sempre seja feito o teu querer, porque a minha fé já está conectada com a fé dessa pessoa. Automaticamente nos dá entendimento e compreendimento da tua palavra. Ó Espírito Santo, esclareça em nosso coração toda dúvida, esclareça o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo. Evangelho escrito por João, capítulo 5. Eu vou ler o 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Capítulo 5 do Evangelho escrito por João, do 24 ao 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Aqui nós vemos o Evangelho escrito por João, que é o Evangelho de Jesus escrito por João, é um evangelho bem espiritual, aonde Jesus declarou claramente ser igual a Deus. Aleluia, porque o Pai confiou todas as coisas ao Filho. Aí Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Então nós vemos aqui que Deus Pai que enviou o teu Filho, aleluia, e o seu Filho deixou aqui palavras claras, vindas diretas de Deus, palavras até difíceis de dura interpretação, até difíceis de interpretar, aleluia, palavras de exortação, palavras bem especificadas a respeito do reino de Deus. Aqui ele fala, em verdade vos digo, preste bem atenção, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Ou seja, aqui quando a Bíblia fala, quem ouve a minha palavra,
ouve a minha palavra, está no sentido de obedecer, porque aquele que ouve é normalmente um praticante, e quando você ouve a palavra de Deus, você está obedecendo a Deus. Aí ele fala, e crê. Então quando você ouve e crê, quando fala tenha fé, quando crê, é confiar em Deus, confiar, aleluia, em Deus, ter confiança em Deus. Então aqui ele fala, aquele que ouve e crê, ou seja, aquele que crê e pratica o que ele ouve, aleluia. Naquele que me enviou tem a vida eterna, ou seja, vai morar com o Pai. Aquele que me obedece, crendo no que eu falo através da minha palavra, vai para a vida eterna, vai morar com o meu Pai. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida, ou seja, tem a sua absolvição no julgamento de quando Jesus irá voltar depois de alguns tempos. Em verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho em si mesmo, o Filho enterra a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem, toda vez quando Jesus fala Filho do Homem, ele está falando, eu sou igual a você. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora, talvez você que está vendo agora essa palavra Lecantu e essa palavra de Jesus está falando, Deus está falando, eu mandei o meu filho aí, e o meu filho é igual a você. Meu filho passou por situações diversas que você passou. Aí aqui nos versículos fala que os mortos irão ressuscitar, porque o Pai deu a vida, aleluia. Então, quando a Bíblia no mundo espiritual, morto significa desligado de Deus. Então aqui a Bíblia está falando que Deus compartilhou a sua vida, um pouco da sua vida eterna com Jesus, e Jesus veio aqui e nos concedeu a chance de termos a vida eterna, morando direto com o Pai. Mas como que eu faço isso? Vencendo, assim como o Filho do Homem, Jesus venceu, batalhando, assim como Jesus batalhou, porque ele fala, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, passando por diversas situações, assim como você também tem forças para vencer. Considere essas palavras como um encorajamento, que o Pai te compartilhou o direito de você ter a vida, aleluia. Aí ele fala que lhe deu toda a autoridade, num versículo antes de falar o Filho do Homem, ou seja, na mesma estrofe. Aí ele vem no 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui ele está falando de outras pessoas a respeito da morte. Quais são essas pessoas? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, ou seja, os que tiverem feito o bem, aqueles que tiverem pregado, aqueles que tiverem tido intimidade com Deus, aqueles que tiverem secreto com Deus, aleluia. São detalhes. Feche a porta do seu quarto e ore. Ame ao próximo como a si mesmo, aleluia. Ame Deus acima de todas as coisas e pratique o bem. Às vezes as pessoas praticam bem, fazem doações, visitam moradores de ruas, mas não estão com Jesus, não caminham com Jesus. Para você, aleluia, fazer o bem, você agrada a Deus sim, mas não quer dizer que você está com Deus. Você está com Deus quando você declara Ele, reconhecendo que Ele é o Salvador da sua vida. Aí você começa a fazer o bem. A Bíblia fala que é como uma sacola espiritual, que guardamos tesouros para Deus. Aleluia. Então façam bem, mas faça estando com Jesus. Aí a Bíblia nos diz, os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Aqueles que tiverem praticado mal, no julgamento ele vai perguntar o que você fez, quais são as suas obras, quais são o que você tem praticado. Você tem falado de mim, tem falado do meu filho. Aqui, esse último versículo, considera como uma pergunta de Deus para você. Como está a sua vida com Deus? O seu rumo, o endereço para onde você vai depois?
Eu vou encerrar essa transmissão fazendo uma pergunta que Deus me manda me perguntar com todo respeito, mas você sabe para onde você vai? Você sabe quem é Jesus realmente? Quem é Jesus para você? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua compreensão. Aleluia, que Deus sempre esteja com você, em nome de Jesus. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo